A trajetória do progresso espiritual na história da humanidade é a prova legítima de que o mistério da vida sempre desafiou o espírito em todas as suas fases de ascensão, atestando a inexorável existência do elemento divino, perceptível sob todas as formas, pelas consciências mais lúcidas nos diversos graus evolutivos. Assim, é da lei que o progresso se realize apesar dos homens, em quaisquer experiências que logrem vivenciar, sempre em comunhão, na qual integram os planos material e espiritual a serviço do despertar das consciências. Isso implica dizer que a coexistência é um princípio fundamental da vida para a harmonia do universo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Que o Senhor da vida, o Supremo Arquiteto do Universo, que o Cristo de Deus e Mestre de nossas vidas, que os seus emissários divinos, que seus colaboradores em todos os estágios que sustentam a própria vida, nos dê o amparo necessário, sensibilize os mais íntimos refolhos de nossas consciências, o universo mental e as inteligências, o mundo psíquico, emocional, perispiritual e físico, e o entorno que nos acolhe. Nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres do estúdio, às emissoras, às empresas parceiras, a nossa gratidão profunda. E hoje não vamos falar o nome das emissoras parceiras. Você já sabe, eu quero que vocês lembrem e coloquem aí nos comentários. Em Três Lagoas, qual o nome? Em Dourados, em Andradina, em Santa Catarina, em Minas Gerais. Quais são? Dê o feedback. As emissoras que nos auxiliam na propagação da mensagem. E as empresas parceiras que nos ajudam na sustentação da parte financeira, para que possamos, assim como outros colaboradores anônimos e aqueles que são assinantes, como está lá no nosso site, o despertardaconsciência.com.br, como você fazer a sua doação ou esporádica ou mensalmente a partir do valor que você determinar por lá. Então lembre que empresas são essas. Aos anônimos, vamos orar por eles. E a você que está chegando agora e quiser tornar um parceiro dessa espaçonave, ajudando na manutenção, desde já rogamos a Deus que multiplique milhões de vezes o seu gesto, a sua dádiva. Não falamos também, no final do programa passado, o título desse programa, Frequências e Vibrações. E, ao mesmo tempo, o próximo programa, A Lei de Progresso e de Evolução. Vimos na leitura inicial que o progresso não depende dos homens, embora nós podemos acelerar o progresso. E já falamos que estas frequências são mecanismos, são estradas que vão conduzir as vibrações. Como partículas, quando nos olhamos, nos interagimos, nós e esses pequeninos, eles param e memorizam o que almejamos. Gravamos neles a nossa essência consciencial. Construímos estradas como a mente constrói o universo perispiritual, que lhe serve de veículo de expressão e de laboratório de transmutação do que se cria
neste laboratório divino, com a inteligência, com o poder imaginativo, com a capacidade criativa e com os sentimentos em pauta e a palavra verbalizada ou não. De modo que falar de frequências, os mecanismos que vamos construir para levar as vibrações, as essências que queremos transportar, assim como o éter cósmico é o veículo, ao mesmo tempo nos fornece os elementos, as memórias, para levar as experiências. Desde um caractere mais ínfimo, juntando-se os bits para compor os bytes para compor as frases para compor as orações, os parágrafos e etc. Então vamos analisar frequências e vibrações. Costumamos dizer qual a frequência que você está vibrando. De acordo com as informações que recebemos, uma frequência para que uma onda possa se estabelecer, levando as vibrações para expressar-se em forma de sons. Então, os sons que você está ouvindo é a personificação, são as personificações do que nós intencionamos fazer chegar até vocês. E os mecanismos, a frequência que vai levar, se fosse uma rádio, falaríamos AM ou FM, frequência modulada, etc. Então, de modo que, quando nós estabelecemos um propósito, criamos mecanismos, de acordo com a nossa inteligência, estabelecemos objetivos. Com a nossa imaginação, colocamos a nossa inteligência em pauta e acionando a nossa capacidade criativa, que é o pensamento. Inteligência, poder imaginativo, que está atrelado à capacidade intelectiva, emotiva e espiritual. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho inteligência do que eu quero criar, não tem como imaginar. Agora, com o poder intelectivo, se eu quero criar algo para me dar o sustentáculo, a segurança na minha vida. Mas se eu quero relacionar com alguém, a inteligência emotiva, vou exercitar a afetividade, além de construir, pura e simplesmente, algo para nutrir o lar ou a casa para me dar segurança e etc. Mas na edificação do lar, de fato, eu preciso da inteligência emocional, porque tem relacionamentos dentro dessa estrutura. A estrutura lar é o que se vive, não é a casa. A casa nos acolhe, nos protege das intempéries, nos dá segurança. O que se vive exercitando, além da inteligência intelectiva, especialmente a afetividade por intermédio da inteligência emotiva e a ética nos relacionamentos por intermédio da inteligência espiritual, a isso chamamos lar, na estruturação e na manutenção dessa família. Então, essas frequências que são veículos que pode ser estabelecido pela inteligência, pelo poder imaginativo, pela capacidade criativa. Criei a forma que nós podemos estabelecer como frequência. Agora, os sentimentos, o que eu intenciono qualificar e transportar, vai ser gravado nestas espaçonaves. E eu vou transformar a estrutura, a forma criada pela inteligência, o poder imaginativo e a capacidade criativa que é o pensamento, eu vou qualificar isso. A isso chamamos vibrações dos sentimentos, que vai criar, edificar, alimentar e iluminar. Antes usamos a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa como mecanismo racional.
para calcular, para catalogar, para comparar e analisar. E juntando as duas coisas, a forma e o que ela transporta, criamos frequências e vibrações. Quando alguém diz ou afirma, eu vou vibrar por você, significa, eu vou transportar até você segundo as minhas frequências, o que eu vou criar por intermédio da minha inteligência, o poder imaginativo, da oração, das visualizações, e transportar até você forças e estímulos, para que você possa, por sua vez, usar adequadamente ou mais adequadamente a sua inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, a sua imaginação, a sua capacidade criativa e colocar em pauta os seus nobres sentimentos, criando as vibrações e a realidade que pretende. Inspire, vamos lembrar o nosso trajeto nesses 4 módulos e falar do módulo da semana que vem. Do éter cósmico ao éter físico. Nós vamos estar movimentando tudo isso na criação das frequências para transportar as vibrações. Na criação das leis para a construção da realidade. E, ao mesmo tempo, a promoção, a sublimação da matéria tangível, componente do nosso corpo biológico, até transformá-la na matéria psi, que é a componente do corpo vital, o dos instintos, o emocional, o dos desejos, o mental concreto. Para transportá-la a partir daí, frequências e vibrações, para que elas cheguem a transformar-se em virtude, indo até o âmago do ser, e agora vindo de lá para cá, para depois falar dessa lei de progresso e de evolução. Está entendendo? Então vamos criar uma situação. Você já está com fome? Ouvindo? Se deu vontade de tomar água? A água é o veículo, poderíamos estabelecer como frequência. Agora, o que você colocou como vibração na água para qualificá-la, para dar a ela o elemento fundamental para que você crie a realidade que pretende como nutriente ou elemento nutridor. E até certo ponto, se na água está levando vibrações sutilíssimas, você não está levando só alimentos para a revitalização de suas células, mas você criou também pelo simples ato de pensar, de sentir, segundo André Luiz, leis hormonais, psicobiofísicas, para melhor gerenciar aquilo que você pretende. Então, nesse universo de frequências e de vibrações, nós podemos dizer que tudo é frequência. Porque desde a primeira experiência, lembra, a memória, o receptáculo é uma frequência. O receptáculo, eu estou exercitando isso. Agora, o que alguém gravou no receptáculo é uma vibração, é uma vivência. E eu estou lá como recipiente, inicialmente. E alguém está gravando no recipiente suas experiências, suas vibrações. Então isso me permeia como ser e como força e estímulo. Por enquanto eu estou cuidando do tesouro de alguém. E esse tesouro me permeia e me estimula, porque eu estou gravando bem próximo as ações do fluido cósmico ou universal. As ações da matéria mental determinante, que age sobre o fluido cósmico.
as ações da bioenergia, que promove a matéria mental determinante, que promove o fluido cósmico, que vai gravar as suas experiências no éter cósmico e, ao mesmo tempo, promover os elementos que estão recepcionando as memórias em fluido cósmico, por sua vez. Elementos que estão como receptáculos dessas memórias, mas nasceram do amor ou representa o amor substância, que vai gerar vida em todas as suas expressões. Gerar, nutrir, organizar e manter. Vão ser tudo isso. Que tiveram a sua origem na união dos fascículos de luz, das mônadas, dos princípios inteligentes dos átomos primordiais. Nascido ou nascidos do verbo coagulado, o psiquismo divino, que é a síntese do verbo criador, a expressão da luz incriada. Está tranquilo? Então respira, se acalme. Frequências e vibrações, estradas e o produto que estamos transportando. Neste momento, você quer ser receptáculo de quê? De uma onda de superior qualificação. Então abra a tua mente. O sábio, para estudar, para experimentar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Cria a ambiência nesse mundo intelectivo, nesse universo imaginativo, onde está atuando o poder criativo na mente, onde temos um link à memória com tudo que existe no ser e o saber deste ser. Então eu posso criar o espaço para a construção de algo. Então cria a ambiência e se predispõe a ser visitado por essas memórias superiores de quem está na vanguarda, de quem está na consciência profunda, no Cristo em nós, no Deus em nós, ou em outros universos que o Deus em nós, o Cristo em nós vão comunicar-se com eles através ou por intermédio do centro coronário, canalizar leis e substâncias, frequências e vibrações. As frequências vão dar formas às figuras de nossa imaginação, vai criar os receptáculos. E as leis vão ser gravadas nesses receptáculos, nessas formas que estamos criando. E nós podemos estar criando o plasma para dar forma e vida às figuras das futuras criações. Ou simplesmente a transmutação da matéria mental em bioenergia. E a personificação da bioenergia nos infracorpúsculos, nos elementos subatômicos, nos átomos. Eu quero chegar no núcleo do átomo e vibrar e promover o seu energismo ou construí-lo e trazer um tanto mais de energia para um átomo de hidrogênio, que antes começou como neutrônio, que transmutou-se e transformou em próton, a energia nêutron, e o próton, parte dele em elétron, e construiu o átomo de hidrogênio que não tem agora, como um hidrogênio simples, mais energia para se promover. E eu quero promover esse átomo, levando mais uma cota do princípio vital da energia nêutron. E de um hidrogênio simples, ele vai transformar-se num hidrogênio pesado com alta capacidade criadora. E às vezes eu estou meio entusiasmado e levo 2 porções. Aí ele se torna um átomo de hidrogênio mais radioativo,
com um poder descomunal em relação ao pesado e mais ainda em relação ao simples. E agora nós vamos dinamizar, aumentar a produtividade no próton, no nêutron, na geração dos fótons e criando outras realidades. Então nós podemos intencionar abastecer o núcleo do átomo, que é um centro vital, ou abastecer a consciência molecular com esses centros vitais mais enriquecidos, ou levar o energismo para todos os átomos da estrutura molecular. É a magnetização da água. Acontece tudo isso que eu falei até agora. E agora, a transmutação dessas moléculas, que pode ser as de água, do seu corpo, que basicamente é quase tudo água. Fazer vibrar e alcalinizar, ionizar toda a estrutura aquática do teu corpo. Se você se transportar para dentro de suas células, basicamente a célula é água. Então você vai chegar lá com a cota desse magnetismo divino, desta vibração sutil, por essas intenções, frequências que vão transportá-las até lá, e vai levar, de modo geral, para o interior dos microvórtices, na intimidade dos microtúbulos que fazem parte do citoesqueleto que forma a estrutura da própria célula e cria mecanismos de locomoção. E com isso você vai permear todo o citoplasma, tudo que existe na célula, todas as organelas, tudo que está fora do núcleo. Mas você trouxe lei que já fez o mesmo com a consciência da célula, que é o DNA. O cronograma organizacional do que vai se criar na célula. Você trouxe o energismo, você trouxe as leis. E agora nós vamos revitalizar essa célula, não só as moléculas. E vamos imaginar ela emitindo frequência ou fazendo isso com todas as células do teu corpo. Imaginando o ar que você respira. Você vai enriquecer o ar, que é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que traz nas suas entranhas, como receptáculos, moléculas do ar, a estrutura da luz, que dá origem a tudo. Que vai transmutar-se em água. Então, o ar bem enriquecido da luz e quando entra nos seus pulmões, que mergulha na sua corrente sanguínea, já transforma em sangue, em água, que vai levar a encomenda ao interior das células, para a construção de novos tecidos, de novos órgãos, de novos sistemas, um sistema imune incomparável em relação ao anterior, que vai acolher todas as vidas infinitesimais que vieram para a sustentação do corpo, para dar-lhe sustentáculo como parceiras. Então não tem ambiência, não tem espaço para desordem, para perturbações, para enfermidades. A frequência estabelecida, o padrão comportamental. É o que nós chamamos de ética. A vivência do que se propõe é a vibração, é o que chamamos de moral. Então, vivenciar o Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro é criar mecanismos para a promoção horizontal que dá o sustentáculo à vida e a evolução vertical, que é a consciência que gerencia a própria vida. Então eu crio algo,
E aí vou promover esse algo. Então, criei átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, o corpo. Horizontal. Agora eu vou transmutar, eu vou transformar tudo que é físico em psi. Vertical. O que é frequência em vibrações. Só desce quem subiu. Uma vibração sutil pode transformar-se numa frequência. Assim aconteceu com Jesus. Primeiro construiu o receptáculo, 30 anos, para receber a boa nova, o Cristo, que veio propor a libertação da humanidade. Quem me vê, vê o Pai. Sede vós outros meus imitadores, a cada um conforme as suas obras. Inspirem, se acalmem e se preparem para falarmos das leis de progresso e de evolução, da ascensão horizontal e vertical. A vocês, telespectadores e internautas, a Aline Gonçalves, ao César Ayala, que gravou alguns programas, que gravará os 4 finais. Ao Anderson, que a memória, a consciência desse estúdio, que começou, que fez tudo acontecer por aqui e permanece conosco. Ao Arnaldo Silva, que vai encarregar-se das edições. Às empresas parceiras, às emissoras parceiras, a tudo e todos que nos auxiliam, direto e indiretamente. Deus multiplique milhões de vezes o gesto, a dádiva, as frequências e vibrações de cada qual. Namastê.